Está em casa também. Quero agradecer aqui já de antemão a vida do Chiquinho, do André, do Valtim. Que bênção, nos abençoaram aqui durante a reunião. Eu acredito que se a reunião acabasse agora, pastor Carlos, nós já sairíamos daqui abençoados, né? Que bênção. Mas o nosso Deus, Ele sempre tem mais. Então o Senhor tem mais, amém? O Senhor tem mais essa noite. Vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, a partir do verso 1. É uma mensagem que eu já comecei a falar alguma coisa ali na reunião de célula. Deus tem falado muito comigo nesse tema. A partir do verso 1, diz assim que depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Verso 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra ela nunca volta vazia. Por isso, ó Pai, que nessa noite não seja diferente. Que ela gere frutos de arrependimento, que ela gere frutos de quebrantamento, que o Senhor esteja despertando a Tua igreja, nos tirando, ó Pai, da zona de conforto. Fale conosco nessa noite, nós te pedimos, ó Pai, de todo o nosso coração, amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, dentro desse tema. Aqui fala das águas profundas. O tema dessa palavra é livre-se da mediocridade. Se é algo que nós não podemos aceitar na nossa vida, é a mediocridade. E ela todos os dias bate na nossa porta. Todos os dias ela está nos rodeando. Mas nós como cristãos, eu quero trazer alguns segredos aqui sobre isso. Como se comportar. E quando eu leio esse texto, o Senhor nos mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus de profundidade e não de mediocridade, amém? Nosso Deus é um Deus de profundidade e não de mediocridade. Aqui Ele nos ensina, aqui Deus está nos mostrando o que Ele espera de mim e de você, queridos. É que nós possamos dia após dia crescer, dia após dia amadurecer, dia após dia nos aprofundarmos na presença dEle. Ele quer nos levar, como levou essa experiência que o profeta Ezequiel teve, a um novo nível. Ele quer mostrar coisas maiores. Ele quer promover para mim e para você experiências novas, como ele trouxe aqui na vida de Ezequiel. E quando ele fala das águas que dão nos tornozelos, aqui alguns ensinamentos que nós temos. Essa é a primeira coisa, que o nosso Deus é um Deus de profundidade, não de mediocridade. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem, que o nosso Deus também é um Deus processual. É um Deus que trabalha por partes. E a gente vê que gradativamente, aquele homem foi alcançando as águas profundas. Ele foi conduzido. Quando fala das águas nos tornozelos, queridos, aí é aquela pessoa que só quer molhar os pés para refrescar. É como aquele pai que dobra só a barra da calça para pisar na piscina infantil para refrescar. É aquela pessoa que aceita Cristo e pronto, aqui já é o suficiente. Então é uma pessoa que vive na superficialidade. É uma pessoa rasa.
é uma pessoa superficial. Mas quando nós falamos de águas que dão nos joelhos, aí atinge uma nova dimensão. Essa pessoa ela não consegue correr, mas ela consegue andar. Ela é um pouco mais participativa do que o primeiro nível. Porém, essa pessoa ela não quer comprometimento. Ela é até envolvida, mas não comprometida, né, Pastor Carlos? Pastor Carlos falou muito sobre isso aqui. Então, assim, ela não quer assumir uma responsabilidade. Ela até se envolve, mas ela não se compromete. É nesse nível. Mas quando você passa para um próximo nível, no terceiro nível, águas que dão nos lombos. Nessa dimensão, a água já ocupou mais da metade do corpo. Porque ela vai da cintura até os ombros, né? A água que dá nos lombos. E é exatamente nesse nível que o medo, às vezes, começa a sondar. O medo começa a vir no coração de pessoas que atingem nesse nível, porque o medo de afogar, às vezes o medo de assumir uma responsabilidade, o medo de dar errado, o medo do que as pessoas vão pensar dela. Então aqui é um nível de decisão. Mas depois, quando essa pessoa ousa um pouco mais, ela chega num próximo nível, aí eu falo de águas profundas, dela ser completamente submersa. Aí já não há mais nada, aí é somente o Senhor. É quando nós perdemos o contato com a terra. É quando não tem mais jeito. E por mais que você veja aquela situação, você pensa que está sem saída, ou que você está cercado, você não sabe o que fazer. Mas se você decidiu de coração entrar nesse novo nível, mesmo que você pense tudo isso, você está sendo guardado por Deus. Você está sendo protegido por Deus. Mesmo que você pense igual aquela canção, né? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você não consegue ver, você não consegue sentir, mas Deus o tempo todo te sustentando. E é assim, queridos, viver para o Senhor é viver perigosamente às vezes. E é isso, e nós vamos viver isso na pele. Mas isso só experimenta aqueles que são ousados, só experimenta aqueles que dão um passo de fé. Então, nas águas profundas nós temos algumas lições. Nesse primeiro nível, como eu disse, o nosso Deus é um Deus processual. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, é uma pessoa que quando ela chega nesse primeiro nível, ele mediu lá 1000 côvados, as águas davam no tornozelo. E aqui tem um segredo, porque quando nós conhecemos o Senhor e começamos a experimentar dessa água, é necessário passar por esse nível. Porque os nossos pés precisam ser lavados. Os pés que um dia pisou em lugares imundos, os pés que um dia pisou na lama do pecado, e aqui começa o processo, é quando Deus começa a lavar os nossos pés. E quando nós andamos um pouco mais, experimentamos um pouco mais, nós vamos para o segundo nível. Quando chega no joelho, queridos, é a parte do nosso corpo que nós encontramos sustento. Se os joelhos fraquejarem, todo o corpo vai para o chão, porque é aqui no joelho que nós somos sustentados. Então, irmãos, o nosso joelho não pode fraquejar. Os joelhos da igreja não podem fraquejar. Uma igreja que ora é uma igreja profunda. Então, aqui está o grande segredo, sabe, de manter uma vida de oração, sabe, de manter uma vida prostrada aos pés do Senhor. Um homem e uma mulher que já está caída aos pés do Senhor, ninguém pode derrubar. Sabe, queridos, o segredo está na oração. Então aqui, manter os joelhos firmes. Por isso que as águas dão nos joelhos, eu creio que tem algo profético aqui para nós. E quando nós vamos para o terceiro nível, aqui é o nível da decisão. Até porque quem chega nesse nível já está muito perto. Já está muito perto do próximo nível, porque as águas, elas já estão aqui em cima. Só que tem pessoas que, ou ela acredita, dá mais um passo, ou ela desiste. Muitas pessoas desistem nesse nível, porque é arriscado demais. Porque aqui muitas pessoas estão estagnadas. Elas, como eu disse agora há pouco, estão com medo. O medo ainda está aprisionando ela. E às vezes nós não conseguimos dar esse passo, faltamos esse passo para a gente se lançar nos braços do Senhor, se lançar no sobrenatural. Irmãos, mas você sabe o que levou Ezequiel a esse quarto nível? A obediência. Existem níveis na nossa vida que nós não conseguimos chegar por nós mesmos. Às vezes eu não consigo, eu não tenho força suficiente para chegar a esse nível, mas a minha obediência pode me levar lá, amém? Vocês estão entendendo isso?
A minha obediência pode me levar a lugares que eu não consigo ir com as minhas próprias mãos, com os meus próprios pés. E Ezequiel experimentou isso. Porque desde quando aquele homem, com aquele cordel, ele começou a medir 1000 côvados, em momento algum você vê Ezequiel questionando. Em momento algum você vê Ezequiel desacreditado. Você não vê Ezequiel questionando. E olha que ele nem sabia o que estava por vir. Ezequiel não sabia o que ia acontecer, irmãos. Mas mesmo assim, ele ouvia. E ele foi sendo direcionado. E assim Deus quer fazer comigo e com você, igreja. Ele quer nos direcionar. Ele está trazendo desafios para mim e para você. Mas só vai experimentar aqueles que estiverem dispostos. Aqueles que de fato, sabe, anseiam por isso. E aqui Ezequiel experimentou. E ele entrou no nível da confiança. É quando nós entregamos o nosso dia de amanhã para o Senhor. Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que Ele continua no controle de tudo. Esse é o nível que Ezequiel entrou. Esse é o nível que Deus quer levar eu e você. Então, irmãos, nunca esqueça disso. O nosso Deus é um Deus de profundidade e não de mediocridade. Chamado de Deus para nós. Do qual é o chamado? Irmãos, eu coloquei aqui que Deus nos chamou para a excelência e não para a mediocridade. Esse é o nosso chamado. Em tudo que você for fazer. Porque a excelência, ela recusa a mediocridade. As duas coisas não caminham juntas, são coisas opostas. Não tem como uma pessoa, né, ter a excelência e ser medíocre. Não tem como. Ou ela vive a excelência, ou ela é medíocre. Então, o que é uma pessoa medíocre? Irmão, uma pessoa medíocre, muitos pensam até que é um xingamento, né? Quando você fala, você é medíocre, rapaz, você fala, opa, você está me xingando. Queridos, uma pessoa medíocre é uma pessoa morna. Pessoa morna, é uma pessoa mediana, é uma pessoa que se contenta com a média, é uma pessoa que não tem capricho nenhum. Isso é uma pessoa medíocre, é uma pessoa governada pela média. É uma pessoa preguiçosa. Então isso, a pessoa medíocre, ela sempre se compara com pessoas piores do que ela. Ela fala assim, eu não estou tão ruim assim, fulano está bem pior que eu. Medíocre, não, mas eu não fui tão mal não, olha lá, a situação do outro lá. Gente, ele prefere olhar para a mediocridade, não olha para a excelência. Ele não olha para alguém que é melhor. Ele não olha para alguém que está lá em cima, para falar assim, aqui ó, meu objetivo, eu vou ficar melhor do que essa pessoa aqui. Mas não, ele prefere olhar, não, eu estou aqui ó, estou na média. Quando você fala eu estou na média, você está dizendo assim, eu sou medíocre. É isso. E isso não pode governar o meu e o seu pensamento. Nós não podemos aceitar isso, porque uma pessoa medíocre, ela sempre inventa desculpa para tudo, para sua falta de competência. Ela procura um culpado. Nós estávamos vindo aqui, mais um pouquinho, Adão estava pondo a culpa em Deus aí. Ó Deus, mas foi a mulher que o Senhor... A pessoa medíocre, ela não assume a responsabilidade. Ela não fala assim, eu errei, eu falhei. Mas o medíocre, ele fala, não deu certo por causa do ciclano, do Beltrano. Ele não fez. Quando chegou em mim, estava assim. O medíocre tem esse hábito. Uma pessoa medíocre, ele se contenta com qualquer resultado. Qualquer resultado está bom. Tanto faz, não tem problema nenhum. O importante é competir. Qualquer coisa para ele está bom, qualquer resultado. Para ele está passando de bom, irmãos. Eu não sei se vocês, né, eu tenho certeza que muitos sim, mas Mário Sérgio Cortella é um homem muito inteligente, escreveu vários livros. E ele assim, tem algumas frases que ele fala sobre isso, que para mim é muito interessante. Algumas delas muito conhecidas, mas uma, ele fala assim, olha, a mediocridade é quando eu e você, podendo fazer o nosso melhor, reduzimos e fazemos apenas o possível, que é menos do que se pode fazer. Eu e você temos todas as condições do mundo. Nós temos a faca e o queijo na mão. Nós podemos sim fazer o melhor, mas nós escolhemos reduzir e fazer só aquilo que é possível. Ou seja, eu fiz o possível. Medíocre. Não é assim. Então, irmãos, ele fala sobre isso e nós fazemos apenas o possível, que é menos do que pode ser feito, porque eu poderia ter feito muito melhor. Isso é mediocridade.
E ele fala assim, olha, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, tudo que tiver nas suas mãos para fazer, faça o seu melhor. Lá na sua casa, faça o seu melhor. É a condição que você tem, é o que você tem nas mãos hoje. Qual é o cargo que você ocupa? O que você faz? Faça o seu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas você precisa fazer o seu melhor com o que você tem nas mãos hoje. Então ele ensina sobre isso. É quando você vai lá numa casa, aquelas casas que tem aquele chão batido, já viu o que é chão de terra? Às vezes você vai numa casa simples e você vê a pessoa limpando aquele chão. Aí você olha, mas é chão de terra. Para que você está limpando esse chão? Gente, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Às vezes você vai em casa assim, que é limpinha, cheirosa, aconchegante, muito melhor do que os porcelanatos mais caros que tem aí, mas aquela lambança, aquela sujeira. Não adianta nada. Por isso nós precisamos fazer o melhor. Às vezes você vai naquele lugar simples, é uma casa simples, tem poucos cômodos, pequenos, mas uma casa organizada, uma casa arrumada, uma casa cheirosa. Você tem prazer de entrar naquele lugar. Você entra lá e fala, que lugar. Porque tem alguém ali que faz melhor na condição que ela tem. Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí, assim é a nossa vida. Ele fala um negócio interessante. A mãe dele morava ali na rua da casa dele. Ele ia lá todo dia de tarde conversar com ela. Um dia ele chegou, estava com... começou a conversar com ela, e mãe é desse jeito, falou assim, meu filho, você não almoçou hoje? Não, mãe, comi um negocinho lá na faculdade. Meu filho, só um minutinho que eu vou organizar. E mãe é assim, ele fala, num passo de mágica, rapidinho ela fez uma comida lá, ele que é descendente italiano, um talharinho com azeite e sal, para ele é uma maravilha, é um banquete. Para mim também, viu, irmão? Às vezes a Aninha fica brava comigo, pastor Carlinhos, porque o macarrão sai branquinho, aí eu só chamo o óleo assim, põe um salzinho, fio. E ela fala, não, mas não vai esperar, tem que fazer um molho para isso aí. Não, mas é bom demais. E assim, e para ele, aquilo, era o suficiente. Aí a mãe dele vai lá e faz, Pedrão. Faz lá o talharinho com azeite. Aí quando ela termina, aí, Igor, ela pega um tomatinho cereja, parte em 4, põe em cima. Você fala assim, para que isso? Queridos, capricho. Capricho. Isso é muito importante. Precisava desse tomatinho? Não. Mas falta capricho. Uma vez o pastor Elton fez um almoço, e o pastor Elton vocês conhecem, né, gente? O homem gosta dos negócios bonitos, aqueles pratão bonito. As taças, você olha as taças assim. Aí um dia eu falei, nossa, Eltinho, mas essas taças aí pode ser um copo. E ele falou um negócio para mim, nunca mais eu esqueci, irmão. Ele falou assim, Dudu, deixa eu falar, se eu posso servir na taça, por que eu vou servir no copo? Eu falei, pronto. Aí eu fico pensando, quantos aqui às vezes não está lá com o presente de casamento guardado? Ou se nós irmãos pegam as taças mais bonitas que tem, põe no lugar lá em cima, lá na prateleira, onde ninguém alcança. Você fala, o negócio vai enchendo de poeira. Aí você fala, mas o que é isso? Por que você está pondo esse negócio assim? Isso aqui é para uma ocasião especial, quando vier as pessoas. Irmão, escuta, as pessoas mais especiais estão lá dentro da sua casa. Está lá dentro da sua casa. É elas que merecem tomar na taça. Então nós temos que parar com isso. Depois morre, fica tudo lá. Cheio de poeira, que trem, ninguém nunca usou. Está até com aquela etiquetinha. Custa tirar a etiqueta, porque o negócio gruda. Não tem bucha que tira aquilo. Mas não usa o negócio. Mediocridade, irmãos. Nós temos que ser profundos, nós temos que ser intensos. É hoje, não é amanhã quando tiver uma visita, não. É ali, ó. São com as pessoas. Então é muito importante sobre isso. Capricho. Mas eu quero trazer para vocês como vencer a mediocridade, Dudu. Irmão, sabe como vencer a mediocridade? Fazendo o seu melhor em tudo. Tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Você sabe qual é o seu melhor. Ricardo Godri, ele conta uma história. Eu já tinha contado essa história, depois até o pastor Carlinhos passou numa reunião de líder aqui. Mas Ricardo Godri, ele conta uma história de uma mãe que sofria com uma criança.
Uma criança que tinha 6 aninhos, com leucemia. Aí ela ia para casa e ia para o hospital, ia para casa e ia para o hospital. Aí ela sofrendo muito, aí um dia, né, para dar uma descontraída ali, ela perguntou para o filho no hospital: filho, qual que é seu sonho? Quando você crescer, o que você quer ser? Aí o filho fraquinho falou assim: mãe, eu quero ser bombeiro. Aí a mãe assustou com aquilo: meu filho, mas você nunca viu um bombeiro? Porque a gente sempre fica em casa, vem para o hospital. Mãe, eu já vi na televisão. Os bombeiros, muito bonito o trabalho deles, sempre gostei, mãe. Mesmo, filho? Naquele momento a mãe saiu do quarto, chamou a enfermeira, falou assim: fica com meu filho um minutinho. E ela saiu correndo, andou quilômetros. Chegou lá na corporação dos bombeiros. Deus é tão bom que ela encontrou um profissional que é apaixonado pelo que faz. E aí ela chegou, contou toda a história do filho. E meu filho é assim: eu queria muito que vocês fossem lá para ele conhecer um bombeiro na frente dele, para ele ver um soldado. E naquele momento aquele homem ficou comovido com aquela história. E ele olhou para ela e falou assim: minha senhora, eu posso fazer melhor do que isso. A senhora pode chegar lá, vai falar para o médico. Eu tenho certeza que ele, da condição do seu filho, ele não vai recusar isso. Fala que seu filho vai passar um dia aqui com nós. Nós temos roupinha de criança, nós vamos vestir ele de bombeiro. Nós vamos levar ele com nós, vamos ligar a sirene, vai andar com nós de caminhão. Eu tenho certeza que seu filho vai ter um dia inesquecível. Gente, aquela senhora ficou tão feliz, já saiu correndo, voltou, conversou com o médico. No outro dia o menino estava lá. Aí os soldados receberam ele, pôs roupinha nele, e andou, tinha uma ocorrência que não era muito grave lá, levou ele andou na rua, fez maior barulho, gente. Não, foi um dia inesquecível, e aquela criança nunca mais esqueceu disso. Aquilo foi tão importante para ele, que ele ganhou mais 1 ano de sobrevida. E ele depois voltou para o hospital. Depois de 1 ano, a mãe estava ali com o filho. E assim, já estava uma situação bem desgastante, porque ele estava fraquinho, já estava havendo a falência dos órgãos. E aí, a mãe vendo aquela situação, correu na enfermeira, falou: olha meu filho aqui, eu vou ali. Ela saiu correndo de novo lá na corporação, chegou lá, encontrou com o mesmo homem. Você lembra do meu filho? Lembro. Ela contou toda a história de como que ele estava, ele perguntou: como é que ele está? Contou tudo. Aquele homem desmanchou, começou a chorar. E aí ela falou assim: eu queria que vocês fossem lá, despedisse meu filho. Sabe, ele gostou tanto, nunca esqueceu. Vai lá fazer uma despedida para ele, porque ele está muito fraco. E aquele homem olhou para ela e falou assim: minha senhora, eu posso fazer melhor do que isso. Só já corre lá, manda avisar no som do hospital, que nós vamos chegar com várias viaturas lá, vamos fazer barulho, e nós vamos fazer tudo isso, porque nós vamos visitar o nosso melhor soldado. E aí aquela mulher não acreditou naquela situação, correu lá no hospital, avisou todo mundo, né? E de repente chegaram as viaturas, fazendo barulho. E aí, queridos, eles pegaram uma escada que sai do caminhão, subiu assim até na janela onde estava aquela criancinha. A mãe colocou a criancinha sentada, já virado para a janela. Aqueles soldados começaram a entrar todos pela janela. Eles fizeram uma fileira assim diante da criança, bateram continência para aquela criança. E falaram para ele: olha, nós viemos aqui visitar o nosso melhor soldado. E muito mais do que isso, nós queremos presentear você com essa medalhinha. Era um brochezinho. Eles pegou o brochezinho, colocou no pijaminha dele e falou assim: olha, e essa medalha só recebe aqueles que são muito corajosos. Então você é um dos melhores soldados nossos. E eles se foram. Aquela criança, ela se foi, mas ela se foi com um sorriso nos lábios. Queridos, você já imaginou se todos os dias a gente puder chegar em casa e olhar o que tiver nas nossas mãos? Eu posso fazer melhor do que isso. Eu vou ter um tempo aqui com meu filho. Não, peraí, eu posso fazer melhor do que isso. Não, eu vou me dedicar no meu trabalho, tem uma demanda. Não, eu posso fazer muito melhor do que isso aqui. Ó. Não, tudo que me vier às mãos, eu vou na casa do Pai, eu vou visitar, eu vou fazer isso. Eu posso fazer melhor do que isso. Se nós tivermos essa mentalidade, irmãos, as coisas vão mudar. Nós podemos fazer melhor. Nós precisamos dar um basta nessa vida medíocre e precisamos fazer a diferença aqui nessa terra. Precisamos fazer. Nós podemos fazer melhor do que isso. Você pode fazer melhor do que isso. Então, irmãos, como que você vence a mediocridade? Fazendo melhor do que isso. Fazendo melhor, você pode. É só você dar 100%. Vocês não viram aqui, ó? Eu não sabia daquela história. O Michael Jordan, eles colocaram um negócio para estragar a pizza dele, porque ele ia jogar uma final. E o homem deu febre, não dormiu direito. Mesmo assim foi para o jogo. Falou: mas você vai, vou.
Queridos, o homem com febre, tudo, cansado, marcou 38 pontos. 38 pontos. A pessoa falou assim, como que você conseguiu? O que aconteceu? Deixa eu falar. Eu dou 100% de mim. Eu dei 100% de mim. Porque quando eu entro em quadro, eu não consigo fazer menos do que isso. Só que tem um detalhe, queridos. Qualquer um, eu mesmo queria jogar com o Michael Jordan. Todo mundo queria? Só tem um detalhe. Você também teria que dar 100%. Porque ele não aceitava. No time dele, é só quem der 100%. No time dele, não tinha lugar para medíocre, não. Se você quisesse encostar no outro, não. Ou você dava 100%, ou você procurava outro time. Porque era assim. E aí você vê. Não havia espaço para mediocridade ali. Então, como que você vence a mediocridade? Outra coisa, irmãos, não desistindo. Quando você não desiste. Eu lembro uma vez, nós estávamos jogando um campeonato no clube, aí chegou o nosso time, nós íamos jogar com o melhor time, e nesse dia, faltou lá o jogador do meu time. Aí deu lá, era 7 na linha, tinha 5. 4 não tinha jogo, perdi de WO, estava eliminado o time, mas aí deu 5, seu Gilberto. 5, e nós fomos. Aí o pessoal reuniu lá, né, para a gente conversar. Aí o técnico falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vamos fazer o cai-cai aqui, ó. Nós cai aqui, nós simulamos a contusão aqui, acaba com o jogo e pronto, aí não vai ter mais jogo. Aí nós não vamos ser eliminados também. Aí naquela hora eu falei assim, não, eu não vim aqui para fazer cai-cai não, vou jogar, ué. Não, vamos jogar, não, mas nós vamos perder de muito, não tem problema, ué. Vamos jogar, nós viemos aqui, se os outros não vieram, se eles não tiverem compromisso, eu vou ter compromisso, eu vou jogar, não tem problema. Não, vamos jogar. E aí eu lembro que nós começamos a jogar, queridos, e correndo, e o time era um dos melhores do campeonato, Maurício, e tocava a bola, nós correndo, igual bobinho. E aí de repente, um gol, 2 gols, e eles começaram a fazer gol. Aí teve uma falta assim, pertinho, eu caí assim, né, aí o treinador falou assim, fica aí no chão, fica aí, não tem substituição, vai acabar. Eu falei, não, levantei. Queridos, nós jogamos até o final, mas foi uma goleada. Mas foi um sapeca. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O medíocre não é aquele que perde, é aquele que desiste. Esse é o medíocre. Porque a derrota, às vezes, pode te ensinar várias coisas. A derrota, às vezes, não é o ponto final. Então, medíocre é aquele que desiste. E nós não podemos desistir. Então, irmãos, se você está pensando em desistir em algum aspecto da sua vida, repense, não desista. Não desista, porque você perdeu uma, porque você perdeu 2. Pedro não pegou nada a noite inteira, mas ele não desistiu. A pesca maravilhosa veio na 2ª tentativa, e Deus honrou aquele homem. Então, irmãos, nós não podemos ser daqueles que desistem. Uma outra coisa, se você quer vencer a mediocridade, que você não seja governado pela média. Não seja, que isso não aconteça com você. Eu me lembro de um assunto, o Walter mesmo, que estava aqui no dia, compartilhou, coordenador, né, estava coordenando um curso na faculdade, final de ano, os alunos querendo passar de ano, aí teve um aluno que foi pegar a prova lá com ele, precisava lá de uma nota, não sei se era 6 ou 7, precisava de uma nota 6, rapaz, na hora que o aluno pegou assim, ó, 6,5, nossa, rapaz, mas que cara, você saiu gritando, que não, né, que 6,5, tá na mão, passei de ano, e rumo ao próximo período, e a vitória, não, mas o cara ficou alucinado, o cara falou, ó, passei, 6,5, ó, meu pai vai ficar orgulhoso, meu pai vai ficar doido. E aí, queridos, aquilo foi uma vitória, né? Aí, de repente, veio um aluno, né, mais sério, com a prova, centrado, pegou uma prova, pôs na mesa do Walter, sim, 9,5 tinha tirado. Professor, eu queria que o senhor me mostrasse aqui, aonde foi que eu perdi esse meio ponto. Aí, e eu nem precisava, se eu tirasse 0, ele já tinha passado. 0, né, Valtinho? 0, ele já tinha passado. Você falou, não vou fazer essa prova não, já tinha passado. Mostra que onde foi que eu perdi esse meio ponto. Aí o outro, o 6,5 lá, olhou para ele, rapaz, onde você está com a cabeça? Você está ficando louco, rapaz. Ei, Fabiano, 9,5, você nem precisava disso, 9,5, rapaz.
E aí o rapaz, ele pegou a prova assim, olhou, me mostra aí. Aí o rapaz falou, como é que você faz um negócio desse? Aí ele olhou para o colega e falou assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estudei para tirar 9,5, eu estudei para 10. Enquanto o medíocre estava lá vibrando. Aí estava lá o outro, profundo, intenso. Então, irmãos, nós não podemos ter uma vida governada pela média. Se acontecer, foi um acidente, mas rotina não. Não podemos aceitar isso não. Então nós temos que ser diferentes. Nós precisamos fazer diferença, é na faculdade, é no trabalho, é em casa. Faça sempre melhor. Faça sempre melhor. Então, irmãos, lute por aquilo que realmente tem valor. Sabe, lute, não permita que valores se percam. E fique por isso mesmo. Tem pessoas que já se acostumaram. Quando eu vou lá em Lucas capítulo 15, a gente até fala que é o capítulo perdido, porque fala da ovelha perdida, aí fala depois da dracma perdida, aí depois fala do filho perdido. Mas você vê que as perdas, elas só vão aumentando. Se o outro lá tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Quantos por cento de perda? 1%. Se você vai lá na dracma, tinha 10 dracmas. Perdeu uma, quantos por cento? 10%, ó. Mas depois você vai lá nos filhos, tem 2 filhos, um se perdeu. Quantos por cento de perda? 50%. Vai deixando, queridos, daqui a pouco o diabo vai rapelar todo mundo. E são valores que nós negamos. Agora não. Aqui, Jesus dá um ensinamento para nós. 99. Perdeu uma? Opa! Deixa as 99 e eu vou atrás daquela. Oh, mas que é isso, rapaz? 99? Oh, tá bom demais aí. Uma? Deixa que às vezes alguém cuida e vê o que dá lá. Mas né? Você vai correr o risco aqui, você vai deixar suas 90. Não, aquela é muito importante. E outra coisa, irmão. O nosso Deus não é um Deus de 99%, não, irmão. O nosso Deus é um Deus de 100%. É um Deus de totalidade. Você quer só 99% de Deus na sua vida? Não. Você quer 100%. Mas eu te pergunto, você quer dar 100% de você para Deus também? Você está disposto? E aqui você vê que a mediocridade passou longe. Por quê? Não, uma é muito importante. E você pode ver que é tão importante que toda vez que achava, tinha festa. Tinha festa, porque nós achamos. Porque eu trouxe de volta. Eu não abro mão. Eu acho uma das expressões mais fortes na Bíblia é quando Moisés fala assim para Faraó: nenhuma unha vai ficar no deserto. Nada! Nenhum da minha família vai ficar, todos vão. Todos vão. Eu não abro mão de nenhum. De nenhum. Aí você vai lá nas dracmas, 10 dracmas, perdeu uma. Não, mas 9 dracmas, hein? Tá bom, hein? 9 dracmas já dá para você fazer o que você precisa. Não. Acende a candeia, limpa a casa e vamos achar essa dracma. Porque essa dracma é muito importante. Só que não, irmãos. Muitas pessoas têm perdido dracmas preciosas. Às vezes, a dracma do respeito já se perdeu dentro de casa. É filho que responde pai, fala alto com o pai. É mulher que desrespeita o marido. É marido que desrespeita a mulher. E a dracma do respeito foi embora. E ninguém está nem aí. Não é comum. Ah, não, isso aqui é normal aqui em casa. Aí deixou, uma dracma já foi. Aí vai a dracma do amor, já não tem carinho, já não tem companheirismo. Já não tem comunhão dentro daquela casa. Sabe, a dracma da fidelidade a Deus começa a se perder também. E para nós, não, tá bom. Eu ainda tenho 8, eu ainda tenho 7, eu ainda tenho 6. E você vai deixando. E nós abrimos mão. Isso é um pensamento medíocre. Isso, queridos, nós não podemos aceitar. Porque é coisa que depois, lá na frente, vai refletir. Você deixa a dracma do perdão. Já ninguém pede perdão mais. Ah, porque o tempo vai resolver. O tempo vai resolver, irmãos. Você precisa resolver. Você precisa. Então, lute por aquilo que realmente tem valor para você. Não aceite.
Não aceite, não é 99, não é 9 e não é 1. É 100, é 10 e é 2 e ponto final. E é isso, é o que Deus tem para nós, irmãos. Você não pode se contentar com a média. Ah, tá bom, mais do que eu mereço. Então, irmãos, o nosso Deus que nós servimos é assim. Então, não espere que ninguém faça por você. Faça você. Faça você. Porque a mudança começa em mim, começa em você. Você quer que sua família mude? Muda você. Muda você. Deixa de ser medíocre primeiro você, ué. Você quer que o seu ambiente de trabalho mude? Muda você. Ah, mas porque eu não sou pago para isso, irmão. Se falar, primeiro faz, depois você pede aumento. Você nem faz. Então a gente precisa fazer. E o recado para nós essa noite é: dê um pouquinho mais de si. Faça um pouquinho mais. Ah, mas eu não sou pago para ficar até mais tarde aqui. Quantas pessoas têm um pensamento, uma mente pequenininha, medíocre? Aí você perguntou, por que fulano não evolui? Por que fulano não cresce? Por que ele está tantos anos naquele lugar, mas ele fica só naquilo ali? Irmão, você pode ter certeza, em algum lugar a mediocridade está. Sabe por quê? Porque todos têm oportunidade. Todos têm. Todos têm. Então precisa haver uma mudança de mentalidade. Dá um pouquinho mais de nós. E Jesus, irmãos, Ele é a nossa maior inspiração. Deve ser e sempre a nossa maior inspiração. Eu vejo assim, igual acabamos de ver Jesus dando um exemplo para nós, mas hoje é tudo que nós precisamos. Se você segue o pastor Luciano Subirá, se você acompanha, se você conhece ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim, muitas vezes até eu já falei isso, irmãos. Você olha para uma pessoa assim, uma pessoa lá de fora, não serve a Deus, né? Não confessou o Senhor Jesus, mas você olha para ele, Gerson, você fala assim, rapaz, mas que cara bom. Olha o caráter desse cara aqui, o cara prestativo, um cara generoso. Não, olha a educação, não, você vai conversar com ele. Não, é um cara fantástico. Só falta Jesus. Só falta Jesus. O pastor Luciano Subirá fala que quando ele ouve isso, ele fica louco. Por quê, queridos? É como se Jesus fosse um acessório. É como se Jesus fosse um complemento. Irmão, deixa eu te falar. Se falta Jesus, falta tudo. Falta tudo. Porque Jesus é tudo que nós precisamos. O primeiro passo que você precisa dar na sua vida para vencer a mediocridade é Jesus. Ele é a nossa maior inspiração. Ele é o nosso maior exemplo. Então, Jesus, nós que temos Cristo, nós precisamos ter uma vida relevante aqui nessa terra. Nós precisamos ter uma vida relevante com as outras pessoas, por onde nós passarmos. Nós não podemos ser igual o rei lá, que eu até esqueci o nome, e foi sem deixar saudade. Não teve relevância nenhuma. Não marcou a sua história, não deixou um legado. Então, igreja, escuta aqui, recado para você, olha, nós nascemos para vencer, amém? Nós nascemos para dar certo. Então você, porque as coisas, nada para... Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, deixa de ser ingrato. Deus te criou e te deu as mesmas oportunidades, você nasceu para vencer. Não aceite, pode ser que você foi derrotado numa outra situação, mas não aceite isso. O escritor Benjamin Disraeli, ele diz assim que a vida, ela é muito curta para ser pequena. Muito curta para ser pequena. Nós não podemos aceitar passar e deixar uma vida sem relevância nenhuma. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde a mediocridade se tornou comum. Comum, a banalidade, a mentira, normal. Ah, mas não tem problema não. Hoje é tudo muito assim, não tem problema não. Ah, está passando de bom. São expressões que às vezes nós ouvimos, nós falamos assim, uai, não é possível. Por que eu tenho que aceitar isso? Por que eu tenho que me submeter a isso? Não precisa, irmãos. Mas hoje, infelizmente, nós vemos cristão que se contenta em só vir na igreja de domingo. Ó, tá bom demais, velho.
cristão se contenta só de vir na igreja. Para que mais? Você vê, né, o aluno comemorando nota 6. Uai, normal, o aluno comemorando, julgando prova para cima, nota 6. O funcionário, ele se contenta só em bater o ponto dele lá. O empresário, ele se contenta em atender o seu cliente de forma mediana, sem causar nenhum encantamento. Você vê um pai de família se contentando em simplesmente levar o mantimento para dentro de casa. Ou a mãe de família se contentando simplesmente porque faz os afazeres de casa. O filho, porque dá uma cooperada. Para com isso, irmãos. A mediocridade não pode chegar e parar. Nós precisamos mudar essa situação. Nós precisamos pegar o que tiver na nossa mão e falar assim: eu posso fazer melhor do que isso. Eu posso mudar. Eu vou atender um cliente, é assim que faz, mas eu vou fazer assim, mas eu vou fazer isso, isso e isso. Surpreende, faça diferente. Mas nós não podemos aceitar isso como algo normal, como algo que não faz mal. Eu quero convidar já a equipe de louvor, por gentileza. Nós vamos terminar. Mas igreja, uma igreja, ela cresce na medida que cresce o seu nível de profundidade com Deus. Então, como lá em Ezequiel, às vezes, você é aquela pessoa superficial, mas deixa eu falar, vai para o próximo nível, dá mais um passo. Ah, Dudu, mas dá. Às vezes você nem está lendo a Bíblia, lê lá 2 versículos então. Começa lendo um versículo, aí amanhã você lê 2. Mas vamos para o próximo nível. Ah, mas aqui tá bom, né? A gente sempre está ali, está presente. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Deus tem mais do que isso aí, irmão. Por que você tem que aceitar isso? Vamos molhar o joelho também. É importante. O joelho é o que dá o sustento. Vamos buscar uma experiência nova. Sabe, tudo começa com o primeiro passo. Porque quando você menos esperar, as águas já vão estar nos lombos. Você nem viu, não, as águas já estão nos lombos. Não, mas que situação. Paz, eu já estou me sentindo tão bem, mas ainda estou com medo. Eu tenho medo. O que vai acontecer comigo, minha família, o que vão pensar de mim. Às vezes você ainda está um pouco retraído. Porque quando você chega nesse momento, você está um passo para ir para o próximo nível. Às vezes você não consegue chegar, mas a sua obediência pode te levar. Então, queridos, uma igreja cresce na medida que o seu nível de profundidade cresce também em Deus. Nós não podemos viver insistindo na mediocridade. Sabe, hoje Deus quer conduzir você a sair da mediocridade e entrar na rota da profundidade. Quantos querem entrar na rota da profundidade? Nós precisamos entrar nessa rota, irmão. Vamos sair. Não aceita não. Mediocridade aqui não. Superficialidade não. Profundidade, essa é a palavra, profundidade. Profundidade. Então nunca perca a capacidade de recomeçar. Até porque, queridos, o mais importante na vida não é a situação que nós estamos, não é a situação que você está hoje, mas sim a direção para a qual nós estamos nos movendo. E só de você estar aqui já mostra que você está querendo se mover para a direção certa. Às vezes a situação que você está um pouco caótica. O cenário é de destruição, é de morte, é de pavor. Mas só de você estar aqui, você está se movendo na direção certa. Porque aqui é onde as águas passam. Aqui é onde você vai molhar seu pé. Você vai molhar seu pé, seus pés vão ser lavados. É aqui que as águas vão chegar nos seus joelhos. E você vai sentir aquela água. E essa água, ela cura, ela liberta, ela restaura. E é aqui que essas águas vão subindo até alcançar os seus lombos.
E é aqui que você vai vencer o medo e vai alcançar as águas profundas de Deus. É aqui. Você está no melhor lugar. É aqui onde você muda a sua história. É aqui onde você muda o seu destino. É aqui. E eu falo isso sem medo nenhum no meu coração, de que é aqui. Porque foi aqui que Deus mudou a minha vida. Foi aqui que Deus mudou a minha história. Foi aqui. E aqui sai água pura. E aqui sai água limpa. E aqui sai água que liberta. É aqui. É aqui. É nesse lugar. Você pode estar se duvidando. Pensa, será que adianta? Adianta sim. Porque aqui as coisas acontecem. Não porque eu estou aqui, porque tem pastor aqui, porque Deus está aqui. É por causa disso. Não preocupa se você falhar. Tem momentos que até os melhores falham, irmãos. Se eu for elencar pessoas que falharam na vida aqui, dá outra palavra. Mas escute, não deixe o seu passado estragar o seu futuro. Não deixa. Tem pessoas que estão presas no passado, são medíocres porque olham para o passado. Não deixe o seu passado estragar o seu futuro. Porque quem para de crescer hoje, para de ensinar amanhã. Então nós temos que crescer todos os dias, todos os dias. Todos os dias tem uma água limpa. Todos os dias Deus está jorrando. Todos os dias Deus está trazendo. Todos os dias Deus está nos alimentando. Vamos ficar de pé, igreja? Todos os dias. Sabe, vamos dar um basta na mediocridade. Vamos aceitar isso não. Nós somos profundos. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para fazer a diferença. Nós nascemos para dar certo. E nós não vamos aceitar a mediocridade passar nem na porta dessa igreja, mas que essa igreja seja uma igreja profunda, seja uma igreja intensa, seja uma igreja que ame o Senhor de todo o coração. Feche seus olhos. Ó Deus, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, ó Deus, desperta. Nós oramos, ó Pai, para que a tua igreja abra os olhos, para que a tua igreja faça o melhor por onde passar, para que a tua igreja seja referência, para que a tua igreja, ó Deus, exale o bom perfume, nós queremos, ó Pai, viver, nós queremos, ó Pai, entrar na rota da profundidade e dar um basta na mediocridade, em nome de Jesus, aleluia. Vamos adorar o Senhor. Não vou viver pelo que vejo. Oh! Profetiza. Em ti eu tudo Oh! posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Aleluia! Obrigado, Jesus. Nós não vamos viver pelo que vemos, nós escolhemos. Eu não vou viver pelo que vejo. Oh! Eu não vou viver pelo que sinto. É isso. Eu sei que comigo sempre está.
Aleluia. Tudo é possível que Nada crê. é impossível. Tudo é possível que crê. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Creio em ti. Creio em ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Creio em ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo aqui na tua presença. Nós não temos dúvidas de que o Senhor agiu poderosamente aqui nessa noite. Não temos dúvida que o Senhor nos tire da zona de conforto. Que o Senhor nos leve a essa rota da profundidade. E que possamos, a partir de hoje, dar um basta na mediocridade. Nós te agradecemos e te louvamos. Que o Senhor abençoe nossa semana. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que tenhamos uma semana de vitória, de conquista, uma semana do sobrenatural do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Oh. Aleluia. Obrigado. Obrigado. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia.